vivo na nossa segunda super live de aquecimento para o nosso evento A Nova Gestão, que ocorrerá dia 18 de julho. E eu quero lembrar você de mandar um direct aqui no Instagram, né? Mandar um direct para mim com o número 1807. Eu vou até botar aqui no comentário 1807, né? Para você mandar um direct, para você realmente participar do nosso evento A Nova Gestão. E hoje nós vamos falar da reforma tributária, nós vamos falar um pouco sobre como isso vai impactar as empresas de vocês e o que isso vai mudar na gestão da sua empresa, especialmente no fator lucro. E hoje eu vou receber dois convidados muito especiais, né? Primeiro, vou chamar lá já aqui o meu querido amigo, Dr. Michel Viana, tributarista, especialista e um dos fundadores do Fórum Lidera, que vai bater um papo com a gente agora aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Como é que faz? Aqui. Fechou? E vamos para cima, que eu sei que você tem um compromisso ainda hoje. Tá sendo corrido. Boa noite, meu amigo. E aí, amigo? Como você tá? Você tá me ouvindo bem? Ótimo. Você? Eu tô ouvindo bem. Eu tô aqui, rapaz. Acabei de chegar aqui em Brasília, mas não foi para discutir a reforma, não, tá? Só vem pra isso. Mas eu tô aqui na sala VIP aqui do aeroporto para poder cumprir a nossa missão. E eu sei que você também está corrido. E vamos junto. Tem 30 minutinhos aqui. Depois vou receber o nosso amigo Lamarck, que é seu amigo também, para a gente bater um papo muito interessante. Você sabe, Michel, que eu já quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes queria que você falasse, se apresentasse aí para a galera e logo em seguida falasse primeiro pelo menos 3 pontos muito importantes que o empresário tem que saber do impacto dessa reforma no dia a dia da empresa dele. Te apresenta e já fala comigo aí sobre os impactos principais, pelo menos, uma vez passada na Câmara e vai para o Senado, do que pode ser, do que pode acontecer pós essa reforma. Fala para a gente aí. Quem me conhece, sou o Michel, advogado tributarista, mercado, do FFI. O áudio está um pouco ruim, está cortando o teu áudio, viu? Pois é, não sei se é a internet, tá melhor? Melhorou agora. E o que a gente vai ter pela frente agora nos próximos anos é, de fato, uma mudança no sistema como um todo. Todo mundo tem que se programar, se preparar, procurar o seu contador, procurar o seu advogado tributarista para poder avaliar quais são os caminhos que deverão ser percorridos nos próximos anos, né? Então, a gente está aí com essa reforma que saiu da Câmara, vai para o Senado. A ideia é que em 2 meses o Senado discuta isso e aprove, fazendo alguma alteração, vai retornar para a Câmara, tá? Então, a gente tem uma proposta de simplificação do sistema, né? Nós temos também uma unificação dos tributos. Temos aí IPI, PIS, COFINS sendo abarcados, sendo absorvidos, melhor dizendo, pela CBS, né, por uma contribuição, e nós temos ICMS e ISS, tributo estadual e municipal, sendo absorvido pelo IBS. Então, assim, o sistema vai mudar, né? Eu acredito que a reforma realmente vai passar no Senado, que não vai ter nenhuma dificuldade, claro, com alguns pontos, provavelmente alguns pontos serão debatidos com mais calma, com mais tranquilidade pelos senadores. Volto a dizer, a previsão é que em 2 meses isso esteja resolvido. E aí nós vamos ter aí uma preparação, vamos ter que nos preparar com profissionais competentes, gabaritados, que entendam do assunto,
para poder fazer o planejamento, tanto na sua pessoa física quanto na sua pessoa jurídica. Essa simplificação ela é positiva, né, Michel? Na verdade, é o que a gente buscava. A simplificar é positivo. Agora, em qual momento isso começa a ficar, se pode dizer, preocupante, quando a gente vê uma matéria, por exemplo, que diz que nós podemos ter o maior IVA do mundo nessa substituição aí, nessa mudança disso. Explica para a galera um pouco do que é esse IVA e de onde vem essa história de que nós podemos ser o maior do mundo, o maior IVA do mundo. Na verdade, tem aí uns durante todos esses que não estavam em consonância com o mundo. A realidade é essa. Então, países na Europa, países na Ásia, sempre aplicar, ou dos últimos anos para cá, um imposto de valor agregado, um IVA, que tem pela sua base a não comunidade do imposto. Então, hoje, eu vou poder, as empresas vão poder se acreditar daquele imposto que foi recebido na cadeia anterior. E essa atividade, ela se dá de imposto com imposto, não é base com base, como ainda existe no sistema anterior. Então, o que é efetivamente pedido na cadeia anterior, eu vou poder me acreditar. E aí é um pulo do gato. Tá cortando. Tá cortando. Continua cortando. Eu acho que ou é a internet ou é o fone, alguma coisa. Continua cortando. Estou sem fone aqui. Eu não sei se é a internet. Pode ser que seja o fone. Eu estou um pouco longe aqui para pegar um fone. Mas melhorou agora. Acho que deu uma mexida aí e melhorou. Acho que é a internet. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter uma alíquota. Ninguém sabe ainda quanto vai ser essa alíquota, mas há uma estimativa de 25% de alíquota. Tá? Então, realmente, as empresas vão sofrer um aumento da carga tributária, mas com a promessa de poder se creditarem daquilo que foi recolhido anteriormente, na cadeia anterior. Temos aí cumulativo. Não cumulativo. Temos aí, na verdade, o que eles querem com a reforma, e é o mundo ideal, é ter uma não cumulatividade efetiva mesmo. Que o sistema atual, e daqui a alguns anos o sistema anterior, né, que seria esse atual que nós estamos aqui trabalhando hoje em dia, ele não te dá uma não cumulatividade efetiva. Quem trabalha no dia a dia com o direito tributário sabe do que eu estou falando. Sim. Então, nós vamos ter problemas, inclusive por conta dessa não cumulatividade, como já estão surgindo discussões nesse sentido. As empresas do Simples, por exemplo, que não vão poder transferir, né, esse crédito, enfim, eu vou me compensar daquilo que ele recolheu, do que eu recolhi, do que eu paguei para uma empresa. Vai valer a pena eu continuar comprando como prestador de serviço de uma empresa do Simples ou não? Então, essa análise, esse planejamento, quando as coisas ficarem mais claras, precisarão ser estudados e analisados. Hoje, no contexto geral, Michel, a gente sabe que virou um mote no nosso país de que a gente vive um manicômio tributário, de que a tributação é muito complexa, de que é muito difícil de entender, que os contadores não entendem. Eu sou contrário a essa visão, porque eu entendo que o empresário tem que ter conhecimento mínimo da tributação do país, né? E ficar dizendo que a tributação ela é complexa só distancia ainda mais essa classe empresarial de informações importantes. Você que lida com grandes empresários e você acaba que necessariamente tendo que falar sobre isso, você pode dizer que tanto a mentalidade quanto o modelo de gestão desse cara vai precisar mudar? Vai precisar ter uma mudança de postura, de comportamento, de entendimento? Ou agora o cara vai dizer, não, agora que está tranquilo mesmo, está mais simples, agora que vai estar mais tranquilo. O que poderia dizer para esses empresários que estão vendo a gente agora? Preparem. Precisa se preparar, precisa estudar. Eu tenho acompanhado aí a evolução de vários empresários durante esses anos e posso te garantir que tem gente aí procurando cursos, né, especializados em direito tributário para ter uma visão geral da gestão tributária.
muito importante estar no dia a dia acompanhando, reunindo periodicamente com o seu contador, com o seu advogado, com o seu setor de compras, com o seu setor fiscal. Eu acho que isso é muito importante. Sobretudo agora, neste momento. Todos nós teremos que estudar novamente. Os advogados, os tributaristas, os contadores. E agora é o momento do empresário começar do zero e, de fato, poder pelo menos ter uma noção, uma visão ampla e geral sobre essa reforma. Eu acho de suma importância isso. Eu sempre digo que não tem como você fugir, né? Eu digo assim, um médico, ele estuda muitos anos para ser médico. 8, 10 anos para começar a clinicar, né? Um advogado estuda 4, 5, 6, às vezes mais, para começar a advogar. Por que o empresário não estuda para ser empresário? Por que o empresário não se prepara para ser empresário? E às vezes você ser bom na sua atividade fim, se é um excelente chefe de cozinha, você monta um restaurante. Você é um excelente professor, você monta uma escola. Você é um excelente médico, você monta uma clínica. Mas e para ser empresário? Então, eu venho levantando essa bandeira de que é necessário um novo modelo de gestão e uma nova mentalidade. Com certeza. Uma nova mentalidade. E eu sei que é você um lida trabalho com que isso. eu faço com muita propriedade. Né? Eu quero te perguntar uma coisa, surgiu um aspirador de pó aqui, do nada. Quero te perguntar uma coisa. Essa questão de não terem discutido as alíquotas tributárias na Câmara, isso pode ser perigoso? Vão discutir isso ainda? Como é que fica isso? Isso vai ser reservado a uma lei complementar depois. Né? Primeiro, vão aprovar o texto como todo, vai ter uma alíquota de calibragem, 0,1%, para ver qual alíquota vai ser a ideal para os mais. Essa alíquota fique em 25% ou menor um pouco. Eu espero que fique mais baixo. Então já existe uma ideia dessa alíquota pré-fixada em torno de 25%. 25, 27, mas eu acho que o teto vai ficar nos 25 e acredito que seja de 25 para baixo. Mas isso vai ser regulamentado posteriormente através de uma lei complementar e também depois dos anos iniciais da transição. E não muda? Lucro real, lucro presumido, não tem diferença disso? Não alterou o Simples, né? O Simples está com as mesmas definições da Constituição, então, e nas legislações também infraconstitucionais, o Simples não sofreu alteração também. Não muda também para o Simples Nacional também? Não. Vão ter alguns probleminhas aí, que é aqueles que eu já te coloquei, mas que a gente vai ter que fazer vai ter que ver como é que vai ser isso mais lá na frente. Né? Como é que as empresas do Simples, se elas vão acabar com a reforma ou não. Porque pode ser que eu, como prestador de serviço, escolha não mais comprar os meus insumos de uma empresa do Simples. Porque eu vou ter que pagar um imposto, vou ter que me creditar do imposto que efetivamente ele pagou na operação anterior. Ou seja, um imposto baixo, pautado na lista do Simples. Não só o prestador de serviço, né? Mas a cadeia como um todo. Te digo prestador de serviço porque como o sistema da não cumulatividade vai ser um sistema realmente que vai nortear toda a reforma e todo esse novo modelo de tributação, no caso dos prestadores de serviço, tu há de convir comigo que os insumos são mínimos, enfim, perto de uma empresa do comércio, distribuidor, enfim. Então, vai pagar o quê? O que eu pago com o contador, o que eu pago em termos de material de limpeza para dentro do escritório. Então, energia, aluguel. Eu tenho que buscar algo que me tribute pesadamente na cadeia anterior para eu poder diminuir essa alíquota de 25 na posterior, entendeu? Entendi. Aí acaba mudando muito o jogo, né? Muda o jogo. Então, eu acho que as empresas do Simples, eu não vou dizer que vão acabar, mas elas vão sim sofrer uma perda de performance e de faturamento se essa reforma vier do jeito que está. Que a gente já tem um pouco hoje, né? Eu quero continuar nessa questão do Simples Nacional para te fazer uma pergunta adicional quanto a isso. A gente tem ouvido muito falar, e eu me preocupo, que eu também sou prestador de serviço, que o prestador de serviço é quem vai pagar a conta da reforma.
né, de que o prestador de serviço vai ter uma incidência maior de tributos e tudo mais. Até que ponto isso, tu tens alguma informação sobre isso? Se é real, não é? Eu acho que sim, eu acho que não necessariamente só o prestador de serviço, o comércio também vai ser penalizado, né? Se você for analisar de um contexto bem global. A indústria não vai sofrer grandes alterações aí no seu sistema tributário, porque realmente os bancos também, com a gestão do PIS e COFINS, não vão sofrer. Pelo contrário, a reforma foi válida para eles, do jeito que está, né? Mas eu acredito que esse prestador de serviço ele vai sim sair de uma alíquota aí de 16 ponto alguma coisa, 16,33, enfim, e vai passar para uma alíquota bem maior, uma alíquota de 25, sem falar no imposto de renda adicional e contribuição também, que vão ser provavelmente impactados no momento posterior, quando a reforma tratar de patrimônio e renda. Te lembra, e é importante falar para os teus seguidores, que a tributação, a reforma tributária, neste primeiro momento, ela visa atacar apenas o consumo, abordar o consumo. Trouxe sim algumas, vamos dizer assim, situações ou questões, impostos, como o ITCMD, que é o Imposto Estadual, e o IPVA, botando ali embaixo, sem muita notoriedade, sem muito protagonismo, mas ela trouxe algumas mudanças sim no IPTU, ITCMD e IPVA, que são tributos aí, enfim, PVA, patrimônio, né? Então a gente precisa realmente ficar muito atento a isso. E nós já vamos ter modificação na tributação sobre o patrimônio e a renda, provavelmente. Essa questão que a gente fala que o contribuinte ele paga o imposto, o empresário ele recolhe esse imposto ao fisco, ao governo, ao erário. Então, teoricamente, o imposto compõe o preço de venda. O imposto ele é repassado para o consumidor e a sociedade, infelizmente, a grande maioria da sociedade talvez não pense dessa forma. Mas o empresário precisa entender isso, que o imposto ele é repassado ao consumidor, o contribuinte, ao consumir, enfim, paga, e o empresário recolhe esse imposto. Isso teria um impacto econômico, porque eu vou ter um reflexo, pelo que eu vi, parece que a reforma, uma vez passando pelo Senado e assinada ali pelo governo, pelo presidente, ela já entra em vigor. Então você tem um impacto isso no consumo, porque tem um aumento direto de preço. E a gente já vem de uma trajetória, de uma desaceleração econômica em função de alguns reajustes tributários também que teve no estado do Pará para 19%, o imposto sobre os combustíveis também retornaram, e a gente percebe isso impactando o consumo. O varejo tem sofrido muito. Qual é a tua visão sobre isso? Realmente a gente vai ter essa curva? É possível prever uma desaceleração ainda maior do consumo em função do aumento da carga tributária? Ou não, eu estou viajando aqui e não vai acontecer, vai ser menos do que eu imagino? Não, você não está viajando. Eu acho que o problema é este mesmo, é cíclico e ele é muito maior do que a gente está aqui discutindo. Tocaste em pontos importantes aí. Quando você me pergunta se o prestador de serviço vai realmente pagar essa conta, eu posso dizer que tu sabes melhor do que eu, que nós, prestadores de serviço, de vários segmentos, passaram por um problema muito grave e foram aqueles que mais sofreram durante a pandemia. Ponto. E agora, com esse aumento da carga, com esse repasse da carga, da alíquota, que eu vou ter que repassar isso para os meus clientes. Isso é fato, todo mundo vai ter que repassar. Né? Isso vai diminuir o quê? O consumo. E quem se ferra com isso? A indústria, que não foi prejudicada com a reforma. Então, percebe que é um círculo vicioso. O problema é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo. A gente não pode só pensar, a indústria não vai sofrer. Vai, porque o consumo vai diminuir. Ela sente lá, Nauri. Nós já estamos tendo uma recessão. Né? Você vê aí, a gente faz parte de grupo de WhatsApp, do líderes, enfim, a gente recebe muitas informações lá, advindas do problema do varejo,
né? Então, não tenha dúvida de que isso vai ocorrer, porque isso vai ser repassado. Claro, em algumas situações, em alguns momentos, esse consumo ele vai efetivamente baixar, e aí a indústria não vai ter que diminuir a sua produção, provavelmente. Eu não tenho dúvida de que haverá uma redução do consumo, há um sentimento ainda maior de insegurança e de, enfim. E aí você pode ter um impacto no emprego, né, direto, na geração de emprego e tudo mais. Agora, tem um ponto importante que eu queria que tu destacasse, que é essa questão que está sendo muito falada de zerar os impostos sobre a cesta básica. Isso é algo importante, né, porque alcança a camada mais, né, mais baixa, digamos assim, tipo de renda da nossa sociedade, que consome a cesta básica. Isso é importante. O que rolou realmente nesse efeito de cesta básica? A Associação dos Supermercados conseguiu isso? Como é que ficou isso? Conseguiu nos 45 do segundo tempo, mas eles fizeram um trabalho muito forte. O Galassi realmente montou uma equipe muito forte com economistas, com tributaristas, né, contadores, e eles foram para cima mesmo, até as vésperas, isso não estava decidido ainda, né, eu acompanhei isso de perto, e tem que realmente enaltecer o trabalho que o Galassi fez, o presidente da Abras, durante esses últimos meses. Muitas entrevistas batendo de frente realmente com o Bernardo Api, que foi quem idealizou a reforma PEC 45, e eles conseguiram zerar a alíquota da cesta básica. O ponto que eles precisam agora continuar atentos é quais produtos que vão, de fato, entrar, né, vão ser considerados produtos da cesta básica. Porque nós temos um problema cultural no país. Né? Então, assim, eu posso considerar o chimarrão aqui no estado do Pará como um produto da cesta básica? Não. Mas lá para o gaúcho, sim. Então, tem que ver como é que essa lei vai trazer, o que é que ela vai ali delimitar de produtos, para não deixar entrar salmão, cesta básica, enfim. Bacalhau. Bacalhau. Né? A gente está no Brasil, então a gente precisa realmente, o Galassi e Abras e toda a sua equipe, né, precisam realmente estar muito atentos a isso nos próximos meses. A proposta é zerar todos, CMS, PIS, COFINS, tudo. É zerar ali. Completamente. Só isso. Algum medicamento? Não, isso aí é discutido depois, né? Não, mas o medicamento assim, estão querendo colocar assim, alguns medicamentos, enfim, para fins menstrual das mulheres, que é algo muito importante também, tentar diminuir, zerar essa alíquota, né? Vão ter redução de 60% em alguns produtos agrícolas, enfim, vão ter alguns benefícios, alguma redução de alíquotas em alguns produtos, sim, específicos, que o relatório traz, que a reforma vai aplicar. Show de bola, meu amigo. Eu sei que seu tempo é curto, eu queria que tu falasse um pouquinho, já caminhando, que eu vou te liberar, que eu sei que você tem um compromisso, do Fórum Lidera. Como é que foi criado? Como é que ele fica agora, já que a reforma acelerou demais? Não. O que a gente pode contribuir? Como que a classe empresarial pode contribuir com isso? A gente está preparado para essa aceleração da reforma, a gente já estava preparado. Eu acho que agora sim a gente está surfando uma onda, porque nós estamos num momento muito propício, todo mundo querendo entender. Então, o Fórum Lidera disparou o interesse aí de todo mundo, todo mundo está muito interessado em participar. Vai ser um evento em setembro, dia 21 de setembro, que eu sou anfitrião, e montei aí esse fórum para a gente poder discutir com a classe empresarial. Eu ainda não tenho nada formatado, né, mas a gente pretende discutir isso no dia 21 de setembro. Eu estou trazendo Bernardo Api, estou trazendo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Temos lá já a participação confirmada do governador do Barbalho, da vice-governadora, doutora Hanna, do deputado federal, atual deputado federal e futuro ministro do Turismo, Celso Sabino, ministro Jader Filho e o secretário de Fazenda, René Souza. Então, o Bernardo Api e o Maílson da Nóbrega farão uma palestra, cada um de 30 minutos, e depois eles debaterão o tema com este que eu acabei de dizer. Então, nós vamos reunir lá a classe política, as autoridades, enfim,
Alepa, TCE, Tribunal de Justiça, e a grande massa do empresariado local, nacional, do nosso interior do estado. Então, o que eu vou te pedir é divulgar a tua presença, claro. Você já foi convidado, você será convidado a partir de agosto, que é quando a gente vai acelerar o Fórum Lidera. Eu estou no momento de visitas, estou no mês de julho em Belém para fazer essas visitas a todas essas autoridades, fechando o plano da palestra, do evento. E vou precisar muito dos teus clientes no evento para a gente poder realmente ouvir, fazer conexões depois. É um coquetel. Sim. E logo em seguida nós vamos ter um coquetel para poder deliberar com todo esse povo que eu acabei de dizer aí. O que a gente pode melhorar, ajudar o Estado nesse sentido. E quem sabe sair de lá comemorando alguma coisa nesse sentido para a gente apresentar em Brasília, caso a reforma não tenha sido aprovada 100%. Sido finalizado o processo. Eu acho que o fórum, primeiro, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, pela coragem, pela dedicação. Parabéns a todo o time aí que está com você. Segundo, você conta comigo. Desde isso. Conta com os líderes, conta com a galera que a gente vai movimentar para ir para lá. Eu acho que a gente está num momento muito importante do país e levar a classe empresarial para participar disso, para contribuir. A prova é o que a Associação dos Supermercados conseguiu. Acho que isso é importante, é discutir. O setor supermercadista é o que mais emprega no país. Pô, discutir, falar, né? Isso ajuda. A sociedade cresce dessa forma. E a classe empresarial cresce quando participa dessas coisas, sabe? Não tem... Acabar com isso de que imposto é coisa de advogado, tributarista e contador. Imposto é coisa da nossa vida, pô, do nosso dia a dia, entendeu? Todos somos contribuintes. Eu começo as minhas aulas, começava na faculdade, começo na pós-graduação fazendo isso. Todo mundo é contribuinte. Faz uma análise disso, preço da mensalidade da universidade, o aluno está lá pagando, tem imposto embutido, tem imposto repassado, tributo repassado. E a gente, fundamentalmente, precisa ser autorresponsável, né? A gente precisa assumir o comando, o controle das nossas empresas, das nossas vidas e contribuir com o país. Não adianta ficar reclamando, falando e sem contribuir, sem participar, sem dar, né, a sua contribuição. Isso é muito importante, muito importante. Parabéns, viu? No fórum, hein? Tá dando um trabalho grande para mim e para a equipe, mas preciso muito da tua ajuda, porque você tem conexões muito fortes, não só aqui no estado, mas fora dele. E tentar trazer esse povo para eles tirarem passagem com antecedência, ver hospedagem com antecedência. 21 de setembro, anota aí, 19 horas, lá na Estação um evento para convidados. O primeiro Fórum Lidera, que vai discutir a reforma tributária com grandes players do mercado. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Vou te liberar para você ir para o seu compromisso. Te agradecer muito pela sua participação. Hoje foi corrido, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Deus te abençoe, meu amigo. Boa viagem para você. Um abraço para o Lamarck também, que vai entrar daqui a pouco aí. Valeu, meu irmão. Vai com Deus. Obrigado. Pessoal, olha só. Vou voltar os comentários aqui, né? Vou voltar os comentários aqui. E antes de eu chamar o meu amigo Lamarck, você que está no YouTube, você que está no Instagram aqui, acho que fica, né? O que fica desse primeiro momento aqui com o Michel, né? Tem umas perguntas aqui. Na opinião de vocês, qual o percentual de aumento dos produtos que não fazem parte da cesta básica? Vamos lá. Alíquota única, o Michel falou sobre isso, né? 25%, com a possibilidade de creditar, de não ser cumulativo. Mas o que eu quero falar sobre isso aqui? Ó? O que é a nova gestão, pessoal? O que é o que eu estou falando e chamando você para estar comigo dia 18 de julho? Se você ainda não mandou o seu direct, você tem que mandar o seu direct aqui no Instagram para mim, com o número 1807, que é a data da nossa aula. Um evento fechado, não será aberto, será apenas para credenciados. Então, você precisa estar presente. O que é a nova gestão? A nova gestão é um evento que vai te ensinar a dobrar os lucros da sua empresa e ainda deixar de ser escravo dela, né? Mas, fundamentalmente, a nova gestão é uma nova mentalidade, é um novo modelo de empresário, é um empresário preparado, é um empresário que assumiu o controle e a gestão da sua empresa, a liderança da sua empresa. E veja,
Tributação tem tudo a ver, formação de custo tem tudo a ver, formação de preço tem tudo a ver. Você precisa estar preparado. Até quando você vai achar realmente que você vai conseguir conduzir uma empresa sem estar preparado? Pessoal, eu posso falar, o Lamarck vai falar um pouco sobre isso com vocês, mas a quantidade de empresários que não consegue sentar com o seu contador, não arruma um tempo para sentar com o seu contador, porque se recusa a entender de tributação, se recusa a entender de precificação, de formação de custos. Ora, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço de não estar preparado. Então, nós não somos daqueles que estão reclamando, daqueles que estão maldizendo, daqueles que estão pensando em desistir, não. Nós somos daqueles que estamos em busca da preparação para entregar algo, para mudar a gestão da empresa, para transformar a mentalidade, mas sem recuar, pessoal. Sem recuar. Renato, mas vai ter dificuldade? Vai. Renato, mas vai aumentar a tributação? É possível que sim. É possível que sim. Agora, se aumentou a tributação, você tem que precificar corretamente. Você tem que reduzir gastos. Você tem que aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência. Você não pode brincar de ser empresário, pô. E eu falo muito isso, falo muito sobre propósito empresarial, falo muito sobre a importância de você ter um propósito na sua empresa, porque você não pode ter uma empresa só para comprar e vender. Você não pode ter uma empresa só para te sustentar. Você tem que ter uma empresa que tem propósito, que gera emprego, que gera renda, que contribui com a sociedade. A sua empresa é importante para a sociedade. A sua empresa é importante para os seus funcionários. Ela é importante para os seus clientes. Ela é importante para a sua família. A sua empresa não pode quebrar. Agora, o que vai fazer a tua empresa não quebrar? Deixa eu te dizer uma coisa. Existem empresas no Brasil que têm benefícios fiscais, que não pagam impostos e estão quebrando. Existem empresas que bateram recordes e recordes de venda na pandemia e estão quebrando. Ora, é tolice você achar que uma reforma tributária vai quebrar a tua empresa. É tolice você achar que uma mudança de mercado, de governo, de economia, vai quebrar a tua empresa. O que vai quebrar a tua empresa é falta de gestão, é falta de conhecimento, é falta de liderança. Que bom que você está aqui. Porque se você está aqui comigo, é porque você entendeu que você precisa estar preparado. É porque você entendeu que você precisa estar pronto. É porque você entendeu que você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou chamar o meu amigo Lamarck agora para a gente... Agora eu vou chamar um contador de peso, mas não é de peso porque ele é gordo, não. Porque ele não é gordo. Ele é forte. É de peso pela competência que ele tem nessa área também. Deixa eu chamar ele aqui. Fica comigo, fica comigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achei. Achei meu amigo Lamarck aqui para participar com a gente. Deixa eu tirar aqui os comentários para você aparecer bonito, viu, meu amigo? Boa, meu irmão. Rapaz, que aula que a gente pegou agora. Doutor Michel. Coisa boa, né? Coisa boa. E eu estava acompanhando a tua fala aqui também. E eu disse, cara, o que eu vou falar para essa turma que está escutando aí? Porque esses dois, eles completaram todo. Todo sexto está cheio. Mas, nada, irmão, satisfação gigante estar com vocês aqui. Michel é um grande amigo particular, um cara que eu admiro pra cacete. Você também. Então, quando eu recebi o teu convite, eu recebi um convite e disse assim, velho, é convite de amigo. É 9 horas da noite de terça-feira. A gente toma um uísque na live. Então... Meu amigo, eu estou nessa segunda live nossa de aquecimento para o nosso evento, dia 18 de julho, o nosso evento A Nova Gestão, né? E eu digo, pô, eu preciso chamar gente competente. E eu já quero te falar, já quero que você comece falando sobre isso. Você é um cara que está, assim como eu, no meio, junto, ao lado,
apertando a mão, abraçando, levantando, ajudando a classe empresarial todos os dias. E eu quero te perguntar o seguinte, cara, com toda essa tua experiência e bagagem, o que tem que mudar na gestão desse empresário? O que tem que mudar na mentalidade, na forma como ele conduz a relação dele com o contador, a relação dele com tributos, com precificação? O que você tem para dizer para essa galera, com base em tudo isso, reforma tributária, mudança de governo, mudança econômica? Fala abertamente sobre isso aí para a galera. Renato, como tu passaste a informação, a gente vai falar do chão de fábrica aqui, tá, pessoal? Sem meio termo, mas sem ser polêmico também. Cara, é profissionalismo. É o que tu falastes aí. O empresário, ele precisa se profissionalizar enquanto empresário. Chega de ser o alecrim dourado que deu certo como empresário. Não tem mais isso, cara. O nível, a régua subiu. E quando a gente fala que a régua subiu, eu estou dando oportunidade também para quem estava lá na corrida, lá atrás, em 10º lugar e 12º. Fazendo uma analogia aqui, mas uma analogia que serve de entendimento, irmão, a gente está dando a largada de novo. O teu concorrente, que é aquele cara grande, que tu imaginava que tu não iria alcançar, esse cara vai ter que passar por uma adaptação que tu vai ter que passar também. E se tu te adaptares antes dele, tu vai largar na frente. Tem gente que encara a mudança como dificuldade apenas. Olha, o Michel é um gentleman. Ele falou sobre a reforma tributária de forma muito, muito pautada e coesa, tá? Eu enxergo essa reforma tributária até então, da forma que ela está sendo apresentada, como uma coxa de retalho. Muita coisa vai mudar. Então, antes de você ficar aí desesperado, antes de você se desesperar, eu quero te fazer uma pergunta. Tu já estendeu aí o tapete vermelho? Tu já colocou o tapete vermelho na entrada e na saída do teu cliente? Porque antes de tu estar preocupado com a reforma tributária, tu tem que estar preocupado com o atendimento desse cara. Pessoal, manter cliente é muito mais fácil do que conquistar novos. Então, se tu já conquistou o cara, tu tem que manter ele. Olha só a visão de um contador que trabalha de forma estratégica. Eu não estou pensando no débito e crédito aqui, tá? E eu não estou falando ainda de reforma tributária. Eu estou falando aqui de adaptação ao mercado. Eu preciso ter o básico. Eu já estou contratando direito. Como é que está o turnover da minha empresa? Renato, eu não cheguei em imposto. Porque o imposto ele é igual para todo mundo. E vocês tiveram uma fala muito feliz aqui, cara, que eu falo sempre que eu tenho oportunidade. E gera até um pouco de impacto. Empresário não paga imposto. Empresário repassa imposto. Quem paga imposto é a pessoa física. E eu tenho uma certa ressalva com relação à reforma tributária, porque parte do texto diz que quer acabar com o percentual da declaração simplificada, onde o governo já te dá 20%, tá? Mas isso é uma outra história. Mas vamos voltar ao contexto. O que eu quero te dizer é o seguinte, irmão, tu tem que te profissionalizar em 360 graus. Reforma tributária, ela é preocupante? O Simples Nacional, ele foi preocupante. O regime simplificado, ele não começou com o Simples Nacional, que tem 15 anos, se eu não me engano, tá? Existia o Super, você lembra, Renato? Sim. E depois veio o regime. Para quem não sabe, Simples Nacional não é uma lei ordinária, como lucro presumido, lucro real. É uma lei complementar. Se tratando de lei complementar, vai ter muitas discussões em cima disso. E aí eu preciso afirmar para você, por que coxa de retalho? Cara, tu tem que dar base para isso. Coxa de retalho, porque eu não posso dizer o contribuinte do novo regime tributário que ele vai se beneficiar de crédito quando 98% das empresas no país não geram direito a crédito por conta de uma lei complementar 123. Então, eu quero dizer para você, empresário que está assistindo, te acalma, respira. Tu tens que te preocupar sim, tu tens que buscar conhecimento sim, fazer o que o Michel falou, você precisa participar de fóruns, você tem que estar em cima do debate, porque depois que a coisa acontece, irmão, já aconteceu. Você tem que se vestir a camisa agora. Mas tem um dever de casa que é premissa, tá? Escuta quem sabe fazer. Renato, para quem é um pouquinho de líder, a gente sabe que a gente gosta, tá? Salomão só foi Salomão porque escutou Davi, irmão. Entendeu? Então, tu tens que ter alguém para te orientar. E quem são essas pessoas? Empresário, você é detentor do capital, mas não quer dizer que tu tem que ficar lá no teu consultório sentado e dar o teu pitch de vez em quando
dizendo que tu estás pagando muito imposto, perguntando por que tu estás pagando muito imposto. Isso é amadorismo. Tu tens que entender qual é a tua carga tributária, irmão. Tu tem que estar junto do teu contador, tu tem que tirar um dia na semana e dizer o seguinte: eu vou sair do meu consultório e eu vou cuidar da minha empresa e eu vou chamar o Renato, eu vou convidar o meu contador, que é o fulano de tal, não estou colocando nenhuma marca para fazer merchan aqui, porque nós somos um celeiro de grandes contadores do nosso estado, tá? Eu sempre levanto a bandeira da contabilidade. Então, Sim. o que eu estou querendo dizer é isso. Ei, acabou o amadorismo do eu sou médico, eu só trabalho com medicina, ou eu, então, trabalho com advocacia e eu não quero saber de contabilidade. Ei, prestador de serviço, a reforma tributária está vindo para arrebentar vocês, se não mudar nada, tá? E na prestação de serviço, você sabe que os nossos insumos são muito baixos. Tem Então, crédito. você praticamente crédito. Quando nós vamos para a CLT, reforma trabalhista, que a gente está pensando em colocar todo mundo como PJ, há suas controvérsias. Então, você que está aí, prestador de serviço, ou vou ter direito a crédito para caramba, porque todo mundo vai ser PJ agora na minha empresa. Isso vai me dizer, esses teus PJ vão ser simples nacional, tá? E até que se mude o complementar, não dá direito a crédito. Então, bom, existe uma perspectiva muito grande em cima do que vai aqui, tá? Mas existe um trabalho de base que precisa ser feito, que é mudança de comportamento. Mentalidade. O grande, ele só é grande porque ele mudou esse comportamento dele. E esse cara ele vai ficar maior, porque na crise, no desafio, quem é grande tende a crescer mais. Quem é grande vai fazer o seguinte, vai contratar os melhores para perto. Vai buscar conhecimento, vai beber água. Eu costumo dizer que quem chega cedo bebe água limpa. Esse cara ele está preocupado em beber água limpa. Então, Renato, o desafio que a gente está encontrando hoje é um desafio grande? É. Trazendo para a minha seara, contabilidade, eu conversando com os pares, porque eu converso com os meus. Os meus colaboradores chegaram para mim e disseram, chefe, isso vai ser um divisor de águas. Eu virei para eles e disse, olha, conectividade social lá atrás, quando você saiu do formulário contínuo e foi para a contabilidade um pouco digital, a conectividade social foi divisor de águas. Estava todo mundo pianinho, acomodado, veio os E-sociais da vida, veio os SPEDs. Então, é cíclico. A mudança ela vai existir. E a reforma tributária ela é precisa, sim. Tem várias ressalvas que a gente pode até conversar sobre isso, no meu ponto de vista, que eu acho que precisam melhorar. Mas, Renato, o básico ele precisa ser feito antes. Você está cuidando dos seus colaboradores? Começa por aí, que é o principal ativo. Você está cuidando dos seus clientes? Tapete vermelho, né? Na entrada e na saída. Esse cara está sentindo o desejo de consumir o teu serviço, de comprar o teu produto. E um desafio muito grande para a gente, Renato, eu falo para nós dois aqui, que somos prestadores de serviço, advogados, contadores, médicos. Pessoal, existe uma cultura no Brasil. A cultura do Brasil é eu valorizo o produto, eu não valorizo o serviço. A historinha de que você compra apartamento de 6 milhões, mas não quer pagar 6 mil para o pintor, ela é real. Então, dever casa de aprender a agregar valor no teu trabalho, no teu serviço, talvez seja muito mais importante do que você entender como é que você vai tributar. Porque não tem... A turma precisa fazer o dever de casa. Esse trabalho que você desenvolve é um trabalho que, cara, tu sabes da disponibilidade de tempo que a gente tem, da vida corrida, mas o quanto a gente acompanha. É um trabalho que é necessário, porque traz a educação para o empresário. O empresário precisa se educar enquanto empresário. Perfeito, meu amigo. Eu acho que esse último ponto da tua fala, de que o prestador de serviço, né? O cara pode pensar assim, como a gente escuta no mercado, mas a região norte é complicada, mas ninguém valoriza o prestador de serviço. Será? Se você olhar um varejista, por exemplo, ele oferece serviço para vender produto com margem melhor. A indústria agrega serviços para ter produto com margem melhor. A distribuição se torna excelência em serviço de distribuição na cadeia, logística, etc., para vender produto. E o prestador de serviço quer continuar fazendo um serviço medíocre, um atendimento medíocre,
e achar que o cliente está errado em não valorizar. Então, isso é um ponto muito importante dessa nova gestão. A nova gestão que eu venho falando, e vai ter um grande evento dia 18 de julho sobre isso, é exatamente isso, mudança de mentalidade, mudança de entendimento, mas, acima de tudo, um compromisso pessoal do empresário com o negócio dele, com a empresa dele, com o cliente dele, com o funcionário dele e com o resultado da empresa dele. E com o resultado da empresa dele. Eu queria que tu falasse um pouco se muda alguma coisa na parte... O Michel até falou um pouco que essa primeira etapa da reforma ela é sobre o consumo. Mas como é que fica a folha de pagamento? Como é que fica essas despesas que são pesadíssimas, custo trabalhista pesado? Como é que fica isso? Vai ser discutido, não vai? Muda, não muda? Vamos lá, isso é uma incógnita para a gente. Lembra que o Simples Nacional, para quem não sabe e está nos assistindo, o Simples Nacional, a desoneração sobre a folha de pagamento no Simples Nacional, ela é real. A gente está falando de uma carga tributária relacionada ao INSS muito mais baixa do que no lucro presumido. Então, se eu estou no Simples Nacional e a minha empresa ela precisa gerar direito a crédito, um exemplo, e eu gosto sempre de trazer o exemplo para chão de fábrica. Você sabe por que a indústria madeireira, que agrega geralmente uma folha de pagamento alta, a gente está falando de pelo menos aqui 40 colaboradores, tá? Por que a indústria madeireira, ela não, de largada, ela não é Simples Nacional? É só por causa da alíquota? Não, não é por causa da alíquota, porque eu estou falando de 19% de ICMS, quando a venda é dentro do Estado, 5,93% mais adicional de RPJ. Então, para essa empresa, indústria madeireira, ela poderia vender a madeira serrada no Simples Nacional de cara. Cara, por que ela não é simples? Porque ela não dá direito a crédito. Em compensação, ela precisa ser lucro presumido e a folha de pagamento dela não sofre desoneração. Então, essa complexidade, Renato, que nós vamos encontrar agora nessa discussão, ela vai ser muito grande, determinante para que essa reforma tributária ela dê certo. Porque a gente tem um número gigante de empresas no Simples Nacional. Eu não quero ficar chutando aqui, porque eu não sou de chute, tá? Mas de matérias que a gente lê e que fontes informam, a gente tem quase 98% de empresas no Simples Nacional, cara. Toda empresa que sai, é até prudente que você se inicie no Simples Nacional, desde que ela não tenha atividade impeditiva. Porque aí você está sendo prudente. Pô, Navarro, está falando besteira, porque uma empresa, uma vez que opta, faz uma opção por um regime tributário, eu tenho que seguir até o final do ano. Te acalma, teu contador te explicou direito. Tu pode tirar ela do Simples Nacional já, tá? Durante o exercício, porque não faz sentido tu tributar mais. Você vai para o lucro presumido. Então, o que acontece? Por que esse cara ele não vai ser Simples Nacional? Porque ele não vai ter direito a crédito. E aí ele vai pegar uma folha de pagamento com 40 colaboradores, o INSS dele vai dar lá no teto. Ele vai pagar 3, 4 vezes mais do que ele paga no Simples. Então, existe uma preocupação muito grande de como é que vai ser tratado a questão de folha. Tá, Renato? Isso está sendo falado muita coisa, não tem nada concreto. Qualquer coisa que nesse momento, no calor de discussão, a gente venha tratar, a gente está sendo leviano, porque não tem nada certo. É acompanhar e, sobretudo, as principais entidades começarem a brigar pelos seus pleitos. Porque pouca gente está falando, isso não é reforma tributária. Isso é uma reforma política e econômica. Sem dúvida. Antes de ser uma reforma tributária, isso é uma reforma política e econômica. Existem muitos interesses políticos, existem interesses dos estados, existem interesses dos municípios. Esse imposto, esse IVA está se transformando num imposto dual, não é à toa. Por quê? Porque se fosse para simplificar mesmo, sem receio nenhum, seria um imposto único, onde a União faria a divisão. E por receio desse repasse chegar atrasado, está se dividindo em 2. Então, é preciso a gente ser um profissional crítico também, em cima daquilo que está sendo apresentado. Você falou uma coisa aí que eu queria... Já vai dar 10 horas da noite, meu Deus do céu. Você falou uma coisa aí que eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou assim, a maioria das empresas são do Simples Nacional. Eu tenho uma teoria de que em algumas empresas, o Simples Nacional é âncora que não deixa o navio sair. Sem dúvida. Eu
Eu quero que tu fale sobre isso, porque tem muita gente do Simples Nacional aqui que não tem noção do que é o crédito, qual é o momento de sair do Simples, e fica insistindo no Simples Nacional, e abre 2, abre 3, abre 4, vira um manicômio a contabilidade dessa empresa. Fala sobre isso aí, porque você começou a falar sobre isso. Eu quero que você falasse, por que que o camarada, o Simples Nacional pode ser uma pedra que segura esse cara, não deixa ele sair do lugar, dependendo do momento dele? Não, e a turma que pensa dessa forma, eu concordo contigo, com tudo que tu falaste aí, vai ter um impacto muito grande se essa lei complementar 123 mudar, tá? Primeiro que o Simples Nacional não é simples, você tem que entender essa simplificação de fato. Tem muita gente que se engana no Simples Nacional. Lamarck, traz para o chão de fábrica isso daí. Eu estou falando da atividade médica, por exemplo, que quando você trabalha a área de estética e você emite nota fiscal, você diz o seguinte, pô, a nota fiscal na atividade de estética, a tributação começa no anexo 3. A minha alíquota ela é bem mais baixa. De largada, eu estou falando de 6%. Quando eu vou para o anexo 5, é 15,50%. Pô, pera lá. Mas eu passei a vida toda emitindo minhas notas fiscais no anexo 3, como atividade médica. Opa, tá errado, irmão. Para que você tenha direito a emitir nota fiscal de atividade médica e se beneficiar do anexo 3, você tem que ter uma folha de pagamento que tu atinge o fator R. Pô, ninguém nunca me falou desse fator R. Tu tá começando a entender as complexidades que existem no Simples Nacional? Mas bora lá. Pula isso. Imagina que o Simples Nacional é a coisa mais simples do mundo. Ainda tem outro fator determinante, que a gente tem a alíquota, que te leva a um sublimite do Estado, e o outro sublimite federal. O Simples Nacional, pessoal, ele é bonzinho, é o melhor regime tributário que existe. Por quê? Porque ele te diz o seguinte, você pode ficar no Simples Nacional para faturar até 4.800.000. Não tem bronca com relação a isso. Só que ele te expulsa do estadual. E quando tu sai do estadual, aquela tua alíquota mínima de ICMS, ela vai para a alíquota cheia de 19%, que agregado com os outros impostos, fica muito mais alto do que o lucro presumido. Muito mais. Tá? Quer outro fator agravante para você começar a rever o teu Simples Nacional? Simples Nacional agora, para efeito de fiscalização, cruzamento de informação, está tudo na fonte. Hoje, você é notificado como prestador de serviço pela Cefa. Olha só, eu não sou contribuinte de CMS. Eu sou contribuinte de ISS. Eu não tenho nenhuma atividade associada ao Estado. Por que que eu estou sendo fiscalizado pela Cefa? É simples. O Simples Nacional ele é regido por um comitê gestor. A lei complementar ela deu força, entendeu? Para que o Estado ele fiscalize. E como é que o Estado tem controle? Porque para prestar serviço você compra. Então ele tem um monitoramento de tudo que você compra no seu CNPJ. Em contrapartida, não está batendo com o que você emite de prestação de serviço no teu PG10. Aí ele faz um link. Pô, declarou 100 mil e comprou 1 milhão. Você está entendendo as pegadinhas que existem no Simples Nacional? E tem muita gente que, talvez por comodidade, por falta de interesse em buscar conhecimento, permaneça nesse regime tributário. Aí eu também tenho que fazer a meia-culpa da classe, tá? Tem muito contador também e ele não é proativo, ele é reativo. Então, existe um dever de casa na contabilidade que ela tem que ser proativa. A contabilidade, ela ensina a provisionar, não é à toa. Quando a contabilidade ensina... Tem contador escutando a gente aqui, provavelmente. Irmão, contabilidade é provisionamento. Provisionamento é irmão de proatividade. Eu não vou esperar o meu cliente estourar sublimite do Estado para dizer, irmão, tu vai tributar 19% mais a alíquota do Simples. E ele vai virar para mim dizer assim, se ele tiver um mínimo de entendimento tributário. Cara, mas eu vou estar tributando mais do que no lucro presumido. Por que você não me avisou antes? Então, perfeito. É um dever de casa que precisa ser feito. O empresário ele precisa parar também com o que eu chamo de bode expiatório, que é tocar a empresa de uma forma a tal ponto que ele precisa do bode expiatório em algum momento. Eu sempre digo... Deu problema. A culpa foi do meu gestor, a culpa foi do meu contador. Ei, não é CNPJ mais, esqueçam, é CPF. Ninguém trabalha mais com CNPJ. Eu estou falando aqui de forma empírica, mas é para você fazer uma associação mais direta. A responsabilidade é solidária.
recai sobre o teu CPF. Então, a tua obrigação, enquanto gestor, e entender o que está se passando na tua empresa, pessoal, a régua subiu, Renato. A régua subiu. Perfeito a sua fala, perfeito. A gente tem uma fala no mercado que diz que os melhores amigos de um empresário é o contador, deveriam ser, né? O contador, e eu concordo, contador, eu sou consultor empresarial e você já me viu dizendo isso, que o primeiro grande amigo e parceiro de reunião com o empresário é o contador, o advogado, o consultor, profissionais preparados para assessorar, para dar informação de qualidade, né? E para antever problemas. Né? Mas tem um ponto, eu sei que você é atleta também de jiu-jitsu, eu fui atleta de Muay Thai, eu sempre digo que por melhor lutador que você seja, ou melhor que você seja, eu tenho quase 2 metros de altura, peso 98 quilos, lutei Muay Thai a vida toda. Mas se eu tomar um soco aqui na ponta do queixo, eu caio e vou dormir igual um bebê. Então, o empresário, ele não pode ficar reagindo, cara. Ele não pode ser reativo. Ele tem que ser preventivo. Ele tem que se antever aos problemas. Ele tem que proteger o negócio, ser prudente, ser sábio. Não adianta você ficar reagindo, porque reação pode dar certo ou pode te ferrar completamente, porque quem reage já foi agredido. Quem reage já tomou pancada. Então, a gente levanta essa bandeira, você do seu lado aí, na Conta Médica, na Lamar Contabilidade, nos seus empreendimentos, eu aqui, na R. Lima Consultoria, na Formação Líderes, na Nova Gestão, e o Michel no FFV, no fórum, na faculdade, dando aula. A gente levanta essa bandeira, meu amigo, de uma classe empresarial preparada, competente, formada, porque a gente sabe, eu e você, nós sabemos disso, que quando o empresário cresce, quando a economia gera emprego, gera renda, a sociedade ganha. Então, acho que a tua fala, ela é muito importante nisso. Eu quero, inclusive, para a gente caminhar para encerrar, que são 10 horas da noite, tua mulher já deve estar brigando contigo aí. Eu quero que você fale, faça um recado para a galera aí, deixe uma mensagem de encorajamento, mas acima de tudo de conscientização para esse pós-reforma, não só para esse pós-reforma, mas para esse novo momento do nosso país. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, de forma bem objetiva, eu queria dizer o seguinte: o avião só está lá em cima pegando turbulência porque ele voa, velho. Então, se repete isso aí, cortou bem na hora. O avião, ele só está lá em cima pegando turbulência porque ele voa. Então, se tu estás querendo voar, não reclama da turbulência. Faz parte do processo. É fato. Eu não li livro. Eu estou falando real. Eu não conheço um empresário que não tenha tido insônia, dor de cabeça, preocupação, conta para pagar. Faz parte do jogo. O business é esse. Se você não tem sangue frio para lidar com isso, você não nasceu para ser empresário. Agora, se é isso que tu queres, te prepara. Porque a turbulência ela vai vir e só vai passar ela quem estiver preparado. Quem estiver preparado, quem estiver buscando conhecimento. E aí eu deixo eu não digo que é um recado, na verdade é um conselho. Que, Renato, não dá para ser amador. O jogo chegou num nível que não tem espaço para amadorismo. A não ser que tu queiras perder dinheiro. Nasceu rico, tem uma herança infinita aí, pode torrar e brincar. E eu estou te falando isso com experiência de causa. Cara, escuta quem faz bem feito. Busca conhecimento. Participa de cursos que possam estar te agregando valor. Agora, escuta quem faz. Renato é um cara que eu escuto. Por que eu ligo para o Renato, pego conselho, troco uma ideia, sento com ele, tomo um vinho para bater um papo? Porque tem a me agregar, porque eu sei que faz. E antes do Lamarck montar um negócio, ele manda uma mensagem para o Michel, escuta 5 minutos do Michel esculhambando ele, dizendo está ficando doido. E daí vai. Porque a gente tem que buscar quem é que já fez bem feito, pô. Perfeito. Então, se eu puder dar um conselho para vocês,
escutem e modelem quem já fez bem feito. Quanto às novidades, às reformas da vida, as obrigações acessórias que mudam, pessoal, isso sempre vai acontecer. Tá? E Perfeito, parabéns, porque não é fácil. Então, precisava deixar aqui também meus parabéns, porque eu sei que não é fácil. Perfeito, meu grande amigo. Muito obrigado pela honra da sua presença, sua participação na nossa live aqui. Nós estamos juntos no Fórum Lidera, estamos juntos no Conjovem, aí em Belém, no Conjovem do Estado do Pará. Estamos juntos para continuar contribuindo com a classe empresarial. Eu te agradeço muito, muito mesmo pela sua presença. E vamos marcar aquele jantar lá que falta você pagar aquela continha lá do jantar para mim. Um abraço, Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Tamo junto. Um abraço. Pessoal, olha só fera hoje, hein? Só fera, meu amigo. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Gostaram da nossa live? Olha só, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, quero agradecer novamente meu amigo Michel Viana, do FFV Advogados, grande, renomado tributarista do estado do Pará, da região norte. Quero agradecer meu amigo Lamarck, da Lamarck Contabilidade, Conta Medical, grande amigo, parceiro, irmão em Cristo. Quero dizer para você o seguinte, você já está dentro do meu evento A Nova Gestão, já está dentro. Você já mandou um direct com o número 1807. Deixa eu dizer, dia 18 de julho, nós estaremos juntos num grande evento A Nova Gestão. Um evento que vai te ajudar, que vai te ensinar a dobrar os lucros da tua empresa e ainda deixar de ser escravo dela. Vou te ensinar numa super mega evento, com materiais, com apresentação, um conteúdo fora da curva. Só que o evento é fechado. O evento é fechado e para você participar, você precisa fazer sua credencial. Você precisa acessar o link da bio, fazer sua credencial. Renato, isso dá muito trabalho. Manda o direct para mim, digitando 1807. 1807, para você estar comigo no evento A Nova Gestão. E eu te espero amanhã para a nossa próxima super live aqui. Nós teremos uma sequência de lives até terça-feira. Não fica de fora, não perde o evento, tá? O evento é 100% online, 100% gratuito, como disse aí a Samara, para te ajudar, cara. Para te ajudar, empreendedor. Renato, eu sou varejista, entra. Sou prestador de serviço, entra. Minha empresa é pequena, média ou grande, entra. Entra. Aprende um conteúdo capaz de te ajudar a transformar os seus resultados. Ó, eu estou aqui em Brasília, viajei, 2 horas de viagem, estou aqui na sala VIP, não foi nem pro hotel ainda, para fazer a live com você. Estou comprometido com você. Quanto que você está comprometido comigo? Então te espero amanhã e te agradeço, você que ficou até agora aqui comigo, com o Lamarck, com o Michel, nessa super live poderosa. Perdeu? Vai ficar salvo aqui, você assiste de novo. Um grande beijo para vocês. Não esqueça, ó, o que importa é o resultado. Minha amiga Tereza até se antecipou aí. Fique com Deus, até amanhã. Tchau.